Boa tarde você, minha amiga, meu amigo, telespectador da TV Cultura Litoral, telespectador do programa No Salto. Hoje nós recebemos a turma do marketing, a turma da tecnologia, a turma de vendas aceleradas, aquela turminha que sabe trabalhar com o pequeno e médio empreendedor, que conhece as dores do negócio, sabe que hoje aqui está todo mundo no celular e a gente tem pressa, muita pressa. E essa empresa tão diferente, vou conversar com os Marcos. O Marco Pedrosa, que é o sócio regional da Believe Group, é a Bi no Salto, e o Marcos Calisto, que é o CEO da empresa. Muito bem-vindos, meus caros. Obrigado. Começando aqui, Marco Pedrosa, muito bem-vindo. Muito obrigado, Cris. Prazer estar aqui no programa. Sabe que é um programa de grande audiência, né? Enfim, falar sobre negócio aqui vai ser um prazer. Do porquê que nós estamos aqui, né, para democratizar o marketing digital no Brasil, né? É isso aí. Calisto, nós estávamos nos bastidores, ele estava fazendo um briefing, que a operação é muito mais, nós não somos uma agência de marketing digital, somos um movimento pautado em tecnologia, educação. Ele entendeu aqui, ele estava até explicando que nós temos na plateia a produtora formada em publicidade e propaganda. Poxa vida, quando se formou lá atrás, não existiam as demandas, né, que existem hoje. O mercado ele muda conforme a necessidade de hoje é outra. Explica um pouquinho a operação do grupo. Legal. Isso nunca é do nada, né? Então, isso começa em 2011. Eu começo no marketing digital em 2011, onde eu monto uma primeira agência chamada Meio Vendas, e na sequência uma segunda chamada Casa Própria na Web, para montar sites e vender sites para empresas, para negócios locais. Dali eu sou convidado para o primeiro movimento grande de marketing digital do Brasil, que foi o Grupo Estado de São Paulo, o Estadão, ali na Zona Norte. Tive o privilégio de trabalhar naquele prédio icônico da Zona Norte de São Paulo. E dali eu saio para uma multinacional, que até hoje é o maior player de marketing digital do mundo, uma empresa do Grupo Gannett. O Grupo Gannett é o maior grupo de mídias do mundo. E eu saio em 2013 para 2014 para trabalhar nessa multinacional. Dali eu percebo que estava se iniciando um movimento muito forte de marketing digital e o mercado não estava pronto ainda. Se olhava, eu atendia grandes marcas, grandes empresas. Exemplo, tipo assim, eu atendi naquele momento ali o início do Grupo Remax no Brasil, ainda com o Peixoto Ascioli, que é o presidente atual, todas as pessoas envolvidas, então todas as franquias. Então, se atendiam muitos grandes players naquele momento. Mas o pequeno ainda via o marketing digital há 12, 13 anos atrás com medo. Medo, eu falo o seguinte, tá? Quando eu visitava um negócio local, para ter a mesma conversa que eu tinha com o Grupo Remax, que eu tinha com grandes empresas, eu chegava a escutar assim: esse tal de Google vai falir. Esse negócio não para de pé. Olha como muda o mercado, hein? Olha como as coisas mudam. Tal de Google, hein? Esse Google, né? Onde ele vai chegar, né? Como muda muito rápido, né? Tem uma analogia que eu faço do seguinte: se vocês digitarem agora na internet, o primeiro iFood, quem inventou o primeiro iFood foi o Murilo Gun. Você jogar agora aí vai aparecer. Ele lá em Recife, com vários operadores, computadores, investimento. E aí um ano depois ele fala: ninguém vai pedir comida por motoboy. Ele desistiu de um projeto que 10 anos depois o público estava pronto para aquilo. É o que aconteceu no marketing digital. O Instagram também foi desenvolvido por um brasileiro. Então eu acho que é um ponto importante, porque eu participei do primórdio da internet, onde o público não estava pronto. Já tinha muita fome, muita vontade, muita gente boa se desenvolvendo ali, mas o público não entendia nada, gente. É a mesma coisa que a gente fala agora de inteligência artificial. Tem muita coisa sendo desenvolvida, mas, no geral, as pessoas mal sabem o que é inteligência artificial. Então, a Believe nasce de um histórico em 2016, eu percebo que um público de 2 a 4 mil reais de investimento, que é o buffet, que é a clínica de estética, que é a contabilidade, que é a imobiliária pequena, esse pessoal não estava sendo bem atendido. O pessoal não tinha ninguém dando conta de atender eles corretamente. E eu abro um negócio para atender essa turma. E essa brincadeira se torna um projeto de 4.260 clientes. Eu lanço um modelo de franquias no Brasil, comerciais. Vira um projeto extremamente grandioso, que acaba
perdendo a mão ali na pandemia de 21 para 22, mas um projeto com números grandes, praticamente 30 milhões de faturamento nesses 5 anos e meio de projeto. E eu faço questão de o ano que vem, no lançamento do meu livro, voltar aqui, mas eu lanço um livro chamado O Poder dos Recomeços, porque eu começo há 5 anos atrás, num ponto de... Não pode ser que tudo isso que eu aprendi ao longo desses 13, 14 anos, eu vi esvair num projeto que se perdeu. Grandioso, com 200 pessoas envolvidas, com franquias, com tudo mais, e começa um projeto bem devagarzinho, tentando entender os erros, os acertos, e aí eu venho parar aqui nessa lindíssima cidade chamada Santos. De 2022 para 2023, a gente vê uma possibilidade de começar a parte educacional aqui, em Santos. A gente ia começar uma parceria, eu já tinha recomeçado o projeto de novo, já tinha algumas franquias trabalhando comigo, comerciais, já tinha uma operação entregando resultado para esses PMEs, já tinha retomado o projeto de novo. E aí a gente tem a possibilidade de fazer uma parceria com uma cidade aqui do lado, que não Santos. Quando eu vou fazer um estudo do mercado, eu percebo que o mercado gira todo em torno de Santos. Se nós não tivéssemos vindo para cá, o projeto não tomaria a proporção que nós gostaríamos aqui no litoral, né? Aqui na região principalmente litoral e ABCD, porque essa regional que nós temos lá na costa aqui, ela representa toda a parte do ABCD e litoral de São Paulo. E coloco esse escritório no ar e passou muita gente por aqui já, hein? Sim. Acho que passou bastante gente. Então, hoje nós temos aqui em Santos uma sede regional comercial, onde o Marco é um sócio master, onde ele tem alguns franqueados que trabalham juntamente com ele, e esses franqueados vendem marketing digital para negócios locais. Então, o projeto hoje já está um pouco mais organizado, mas basicamente é aquele sonho lá de 2011 Você que vem... retomou e Vem se organizando. Você retomou o sonho atualizando, atualizando para o mercado atual. Eu falo isso para todos que trabalham modelo. comigo, né? Essa é a vida real. Eu não vou pegar um PowerPoint, um Excel e vou achar que eu vou ter um grande projeto na semana seguinte. Não, infelizmente, errar e acertar. Hoje em dia a verdade é líquida, né? O que é a verdade hoje em dia? Ela é líquida. Você simplesmente tem que se reinventar todos os dias. Se você atende o cliente hoje de uma forma, amanhã você atende igual, você já está atrasado. Está atrasado. Porque o cara está no celular. Então, se você atende o seu cliente hoje como você atendia uma semana atrás, você já vai ficar para trás, porque o cara está mais atualizado do que você. Então, nós temos um mundo líquido, vamos dizer assim, no mundo dos negócios, onde a atualização ela é 24 horas, você fez um investimento numa ação que depois de 7 horas ou ela subiu ou ela desceu, são variáveis absolutamente imprevisíveis e a gente tem que estar mais antenado. Marco, como que chegou essa... Agora você é um sócio regional, é bacana isso. Sim. Então você é aquele negócio, né? Nada é tão bom, nada é tão ruim. Quanto maior a escada, maior a responsabilidade. Qual é o tamanho da sua operação? Com certeza. Hoje nós temos um time lá de aproximadamente 12 BDRs, ou seja, meninos e meninas ali que trabalham na área de prospecção. Nós temos uma linha de produção comercial, digamos assim, né? Como trabalhamos com B2B, que dá para se considerar como uma venda complexa, apesar de serem contratos aí não tão grandes, né? Quando a gente está falando de um ticket médio de R$4.000, mas ainda assim o que funciona é uma linha de produção dentro do comercial. Então nós temos lá o LDR, que é o menino que faz listas, né, de prospecção, todo o time de BDRs, que é o time que faz prospecção ativa por telefone, WhatsApp, redes sociais, e gerando oportunidades qualificadas para os nossos franqueados. Hoje, só na Master 2 aqui, nós estamos com 16 unidades ativas. 16 unidades ativas de franquia, exatamente. Sobre a responsabilidade do Marco, é isso aí. Sobre a minha responsabilidade. Ainda temos outra Master na região de Brasília também. É um nicho do nicho, né? Vocês entenderam um mercado super nichado e uma oportunidade onde estavam sendo negligenciados. E assim, o volume é gigantesco. E você porque falou... quando você fala pequenas e médias empresas, milhões. Você está falando em... eu sei porque eu faço palestras para pequenas e médias empresas, então eu estou sempre ali com os dados do IBGE atualizados, a gente está falando de um tri. Que dá alguma coisa de 33% do PIB, a gente está falando de um tri. E quando você falou de atualização, foi bem assertivo.
porque o projeto ele vai bem em cima disso. Por quê? Vamos lá, vamos dizer que você é dona de uma clínica de estética. Legal. Você não vai pensar marketing digital, você quer pensar a sua clínica, o resultado, o faturamento, Exatamente. atender bem seus clientes, certo? Legal. E aí você contrata a Believe através de um franqueado comercial. Então, esse cara, um franqueado, ele paga R$ 37.999 para vir treinar por 2 semanas conosco. Hoje quem dá o treinamento, inclusive, é o Marcão e o time dele. Aqui em Santos, nós temos um outro master em Brasília. Então, hoje, eu me interessei pela Believe. Eu quero comprar uma franquia Believe. R$ 37.999 de taxa. Vai para um treinamento de 2 semanas. Saiu desse treinamento, o Marcão aqui em Santos aloca um gerente de franquias para esse franqueado e aloca um menino de prospecção, uma menina de prospecção, para iniciar a fase de incubação, para fazer com que esse cara comece a produzir vendas. Então imagina você, a clínica de estética, atendida por um franqueado que pagou para te vender. Esse cara ele vai aprender o melhor para te vender. Porque se ele vender besteira para você e você cancelar, quem está perdendo é ele. Então o ecossistema Believe é pensado no cliente. Não tem como eu transformar esse modelo de franquias na operação, que eu não acredito. A gente pode falar um pouco depois sobre franquias operacionais e sobre agências, que são modelos que não param de pé. E a gente pode explorar bastante coisa sobre isso aqui. Mas quando eu tenho um franqueado comercial, é alguém que pagou para aprender sobre Believe, para aprender sobre marketing digital, para aprender sobre vendas, para poder te atender. Quando essa venda é feita para você, automaticamente sai da mão desse franqueado e vai para uma fábrica. Pessoas que seguem um método operacional desenvolvido por nós. Então aí nós temos um outro sócio, que é o Henrique Michelini, responsável pela formação de fábricas, e aí esse cliente vai para uma fábrica, onde tem lá gestor de tráfego, designer, copy, gerente de projetos, tem uma turma que a gente chama de squad, e essa turma entrega o resultado baseado na venda. Então, vamos dizer que essa fábrica, hoje uma das melhores fábricas que nós temos fica em Guarulhos. Vamos dizer que essa fábrica de Guarulhos, por algum motivo, não está dando conta de entregar para o setor de contabilidade. Está entregando mal. Eu só pego o cliente aqui e coloco para a fábrica de Curitiba. Então, quem é o centro do projeto Believe? O cliente. É o cliente final. O cliente. Desde a venda até a operação. Então, todos os envolvidos sabem. Se a gente está vendendo errado, se a gente está operando errado, eu estou com pessoas erradas no projeto. Porque eu preciso aprender cada vez mais sobre o projeto, sobre negócio, sobre as necessidades do cliente para vender corretamente. Fazer o diagnóstico correto. Fez o diagnóstico, então quando o Marcão fala da operação aqui de Santos, quando as pessoas vêm buscando marketing digital, mas o ponto mais assertivo é esse time que ele falou, que inclusive é o que trouxe o Marcão 2 anos depois de Believe a se tornar um sócio. Ele entrou com a expertise há 2 anos e meio atrás, quase. Né? Quase 2 anos e meio. Ele entrou com a expertise há 2 anos e meio atrás de montar time de prospecção. E acabou fazendo isso extremamente... Dor, hein? É uma dor. Que é time de prospecção. Você fala em prospecção, é uma dor. Ainda bem que tem a IA. Hoje mesmo, eu estava no Grupo Acta, que eu alterei o nosso CRM, peguei um outro CRM do mercado automotivo bem tecnológico com um time de startups que eu conheço. Os desenvolvedores fizeram alguma coisa muito sui generis ali para as nossas necessidades. E hoje eu estava justamente com o time fazendo o treinamento. Então, prospecção é uma dor gigante porque o cliente está no fluxo, o cliente está na nuvem. O cliente está no Instagram, no Facebook, ele está no Google, ele está no seu site, ele está no seu telefone. E tudo isso tem que ir para um funil, que a gente chama de funil. Sim. E lá na ponta tem que ter uma pessoa apta para converter aquela né, aquela oportunidade em vendas. Isso, né? E inclusive para aquele que fala, não, eu só cliquei, esse que só clicou também compra. O que só clicou também compra. Eu vou só o tempo de você tomar uma água, a gente vai parar para o intervalinho, o tempo de você tomar uma água e a gente já vai voltar. Voltou, nós estamos aqui porque o papo não para no intervalo. Eu ainda vou colocar no Instagram ao vivo o nosso intervalo, que são sempre aqueles assuntos, né, que a gente não fala no ar, mas nós estamos falando de um concorrente grande do mercado, que tem mais ou menos uma proposta similar.
E o Calixto estava me explicando as diferenças. Eu vou dar um exemplo para o Pedrosa e para o Calixto. Nós temos aqui em Bertioga, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de... Aqui, esse é um programa que fala com empreendedores, conversa com empreendedores. Aqui eu entrevisto o presidente do banco, Sim. Já entrevistei vários, e entrevisto o dono do salão. Legal. Né? E Sim. da clínica. Sim. Então a gente fala com essa turma de vários andares. Em Bertioga, por exemplo, que tem um grande número de... É uma cidade interior com praia bem pequenininha e sui generis. Você sabia que em Bertioga tem uma das maiores empresas de Uber de faxina do Brasil? Aliás, eu acho que é a única maior que tem, com quase 3 mil inscritos no Uber As Marias. É uma baita empresa que nasceu da dor de uma pessoa de lá que nunca conseguia faxina, etc e tal. Criou um aplicativo Uber, porque o Uber para mim é vida. Uber é vida, gente. O Uber, eu sempre uso o Uber como o exemplo da tecnologia. Sim. É o Uber da maquiagem, é o Uber da faxina. Ela tem mais de 3 mil filiados no aplicativo dela, As Marias. Então, assim, ela viu essa necessidade, que é mais ou menos o que vocês conseguiram detectar. Uma faixa, um nicho da economia gigantesco, um tri, pequenos e médios empreendedores é um tri. Sim. E grandes empregadores também, sem aquele atendimento adequado, porque está todo mundo querendo ter a conta da XP. Exatamente. Então, já trabalhei com Whirlpool, já trabalhei com Catherine Hill, já trabalhei com muitas grandes marcas. Nessa franqueadora anterior que eu te falei, que era uma agência, era um negócio, que se transformou em uma franqueadora depois, em 2018, se transforma em uma franqueadora. Mas eu percebi que esse grande, ele já é bem atendido. Então, um ano depois, se a Whirlpool cancelasse comigo, ela ia para outro lugar. Entende? Um ano depois, eu vou até Siqueira Bueno, se eu não me engano, Siqueira Bueno, fechar contrato direto com o Marlon Bonilha, que é o proprietário dos capacetes ProTorque. Ele lançou um e-commerce na época chamado Sport Bay, e ele tinha muito dinheiro na mão para marketing digital, e eu saio de São Paulo e vou até lá chegar para fechar diretamente e apertar a mão dele. Um ano depois ele vira para mim e fala assim: Marcos, adorei o que você fez, me ajuda a montar um squad aqui com 15 pessoas. Marlon, mas você vai gastar com 15 pessoas aqui praticamente 75 mil reais por mês. Tudo bem. E aí o cara bota 15 pessoas para trabalhar para ele. Então, o grande é segredo de negócio, são outras coisas, entende? Sim. O PME, ele tem uma dor, ele não sabe, a maioria das coisas que estão rodando na XP, a maioria das coisas que estão rodando na Coca-Cola, o PME nem sabe que existe. Sim. A gente está falando de automação de marketing digital que existe há 15 anos. A gente está falando de proxy reverso que existe há 15 anos, de machine learning que existe há 15 anos. Para o PME ainda é novidade. Acabou de falar de CRM, CRM existe há 25 anos, você entende? Então, tipo assim, tanto que, quando eu olho para o PME, vamos dizer uma das soluções nossas, tá? Uma das soluções que nós entregamos é um squad de 5 pessoas, um gerente de tráfego até 5 mil reais de ads, mais um copy, mais um designer, mais um gerente de projetos e mais um módulo de vendas. Eu dou um CRM gratuito para o meu cliente final e entrego para ele ainda gratuitamente uma inteligência artificial para que os leads dele caiam no WhatsApp dele ou caiam no CRM e tenham um atendimento rápido. Não dependam desse primeiro contato do vendedor. Por quê? Para a gente é tão básico desenvolver isso que, pro conceito do que é a Believe, nem faz sentido eu cobrar para esse cara, porque são coisas básicas para a gente, entende? Então, esse é o ponto. É tratar bem esse cara que tem 2, 3, 4 mil reais. Porque tratar bem quem tem R$1 milhão na mão, tem um monte para tratar. Eu vou voltar com o Calixto. Ô, Marco, como você está fazendo a contratação para o teu time? Como que é a tua dor de contratação? Porque é uma turma que, apesar de vocês trabalharem com educação, se eles trabalham com educação, eles estão treinando. Sim. Certo? Ele está treinando o time. Mas a turminha tem que saber tecnologia, ou você está pegando o pessoal cru e treina a tecnologia também ou não? Explica. Olha, porque é diferente, né? Exato. Aqui o Marcos vai falar de vendas. Exato. Aí nós temos um outro líder que toca somente a turma que entrega o resultado.
que aí são as fábricas. Exatamente. Então, o Marcão cuida somente de vendas, de E nós prospecção. falando do Marco aqui, de Certo. vendas, que é a nossa realidade X. Eu vou falar Sim. com o presidente das associações, ou CDL, ou Perfeito. a Associação dos Engenheiros, qualquer uma dessas entidades, quando a Sim. gente está tomando um café, falam, Cris, como que eu faço para contratar? Como você está contratando lá? A tua dor para contratação. Nós rodamos um evento aqui, que é bem interessante, inclusive. Eu acho que esse DNA de educação está no negócio, né? Nós gostamos de formar pessoas. Então, nós temos um evento chamado Sales Camp Day. Então, basicamente, nós abrimos a seleção online, atraímos jovens, pessoas que buscam oportunidade ou que estejam em transição de carreira, muita gente que vem migram de outras carreiras para trabalhar com vendas, que estão começando a entender agora que nós todos aqui somos de vendas, né? Sim. Que todos aqui trabalhamos com vendas. Houve muito misticismo em volta disso, de que o vendedor era a pessoa que não estudou, que não seguiu aquela, digamos assim, né? Aquela régua familiar de tradição e cultura que vem sendo implementada, de que você tem que seguir uma trajetória de estudo, se você não for médico ou advogado, você não ganha dinheiro. Então a gente também vem muito forte nessa cultura de trazer que Um vendedor que não vendas estuda exatamente. não para de pé. Mas de que Basicamente realmente isso. Quem vendas sabe vender nunca será pobre. Vamos lá, Exatamente, exatamente. E isso vem muito forte em nós, de trazer isso realmente como uma profissão, trazer jovens talentosos, desenvolver essa turma, para que eles também entendam uma projeção de carreira dentro do nosso negócio. Então esse BDR hoje é uma fábrica, basicamente, Sim. também de oportunidades dentro do comercial. Então um menino lá de 18 anos que pluga, que nunca teve uma experiência, eu treino esse menino, ensino ele a fazer prospecção, ensino ele a entender as dores do mercado, ele abordar esse empreendedor que está lá na correria do dia a dia, muitas vezes preso no fluxo operacional do negócio. Então ensino ele a reter a atenção desse empreendedor, mostrar para esse empreendedor que ele tem dor e trazer uma oportunidade qualificada também para o nosso franqueado que está lá na ponta, vendendo o melhor do marketing digital para esse PME. E aí, qual que é o ponto disso? Esse menino que chega lá através do Sales Camp Day, ele tem toda uma projeção de carreira. Então ele começa como um BDR, ou seja, no time de prospecção, ele pode vir a se tornar um supervisor dessa área, ele pode vir a se tornar um gerente de franquia, que são pessoas de venda que dão todo o suporte no dia a dia dos nossos franqueados. Ele pode vir a se tornar um franqueado. Perfeito. Então tem toda uma trajetória que ele pode percorrer dentro do nosso ecossistema. É porque justamente as novas gerações, ela olha para o trabalho de uma forma diferente. Eu tenho 34 anos de CLT ininterrupto. Sim. Só no mercado automotivo eu fiz 30 anos no dia 1º de novembro, em 3 CNPJs. Isso não existe mais. Não existe. Então, o cara, ele olha para isso, ele não consegue ver essa carreira, né? Ele vê a Cris Aragão, é uma carreira completamente diferente. E tem que ser diferente mesmo, porque hoje as oportunidades são outras. Então, um jovem de 18 anos, ele quer um trabalho legal, um bom ambiente com condições, ele quer ganhar grana, mas ele quer ter a oportunidade que é essa esteira que você falou, Essa da clareza, oportunidade. Exatamente. Eu acho que o mercado está voltando para um ponto interessante, porque nós vivemos e eu valorizo muito, tá? Carreira executiva. Porque uma carreira executiva é uma cabeça empreendedora, porque você consegue olhar e falar o seguinte, aqui eu consigo cumprir meus sonhos. Isso aí. Então, novamente, agora a pessoa que quer pular etapa é essa pessoa que atrapalha o mercado. Isso. Porque ela não faz nenhuma coisa nem outra direito. Sucesso Então, só vem antes do trabalho no dicionário. É um jargão, exatamente isso. mas eu falo sempre. Ai, nossa, mas você teve tanto sucesso. Eu tive, só depois de trabalhar 14 horas por dia e pegar o fretado às 4h50 por 15 anos consecutivos. E assim vai. Posso contar aqui que a Cris Aragão também A gente tem fala livro. muito disso, que o jovem ele está começando a ficar frustrado, porque ele percebeu que aos 22, 23 anos de idade não vai vir tão fácil 1 milhão, a Ferrari. Isso tudo é conversa de palco. Conversa. E aí ele está tendo que escolher. Legal, eu vou empreender. Para empreender, se esse cara tivesse o espírito empreendedor, ele já teria feito isso com 17, 18, 20 anos de idade. E aí ele começa a perceber o seguinte, que é o que a gente está fazendo com as fábricas, eu vou falar de fábrica com você. Esse jovem, ele olha e fala assim, putz, agora eu posso ser um empresário, agora eu posso ter o meu negócio. E aí a gente está vendo bons jovens técnicos arriscando serem empreendedores e empresários sem perfil, porque alguém disse que esse é o caminho correto. E o que nós estamos vendo no mercado? Pessoas frustradas. Exatamente. É o que mais tem.
É isso. Nós estamos vivendo uma época de jovens frustrados. Vendeu o que ele ia tirar um CNPJ e ele ia ficar rico em 2 anos. E não é bem Não é assim. assim, não é assim. Não é bem assim. Então, eu percebo que a gente vê isso muito jovem com a gente também no dia a dia. Essa questão, acho que as pessoas estão enxergando a carreira executiva de uma forma melhor hoje, entende? Porque eu entender e qual parte eu faço. Eu sou um empreendedor, legal, então posso empreender dentro de um negócio. Eu posso empreender numa carreira executiva, isso é o espírito, você entende? Agora eu tenho perfil para ser um empresário, para tocar um negócio, para pagar salários, para fazer... Não tenho. Outra coisa. Não tenho, então legal. Então eu vou focar na minha carreira executiva, eu não vou ficar achando que eu vou simplesmente acertar na Mega Sena amanhã e comprar uma Ferrari no ano seguinte. Sim. Então eu estou percebendo jovem também colocando a bola mais no chão, entendendo o perfil e querendo buscar uma carreira. Então quando a gente traz essa clareza que o Marcão falou, dele entender o seguinte, olha, você aos 22 anos de idade vai entrar aqui para fazer prospecção, achar dor nesses milhões de CNPJs que precisam de marketing digital, vai entrar em contato de várias formas com esses empresários e vai mostrar que ele está exposto. Porque em 2025 para 2026 ele tem várias dores no marketing digital. E aí você vai mostrar para ele que a Believe é um negócio de marketing digital que se organizou para atender essa dor dele. Quando você apresenta todo o ecossistema Believe, as pessoas envolvidas, tudo que está acontecendo a nível nacional na Believe, o cara para e pensa, não fecha a conta. Ele pensa esse pessoal todo tá envolvido perdendo, por conta de 3, 4 mil reais. A conta não fecha. Então, quando o meu franqueado vai sentar para apresentar para esse cliente, que foi prospectado pelo time de BDR, para fazer um diagnóstico e apresentar uma proposta, nós já investimos, certo? Então, tem um sócio aqui em Santos, tem BDRs que trabalham com ele, tem gerentes que trabalham com ele. Então, quer dizer, eu já sei que a dor é tão grande que a gente investe antes desse cara me pagar o boleto, só para achar dor nele. E aí eu coloco para o meu franqueado. Aí meu franqueado, ele comprou para ser franqueado. Então esse cara vai aprender sobre Believe, sobre o produto, para vender o melhor. É vermelho para todo cliente, porque ele Exatamente. comprou para ser franqueado. E aí, é uma ótima sacada. Mas aí franquia é venda, Cris. Franquia, sim. Conceito de franquia é escala, venda, sim. Distribuição. Sim. Quando eu pego isso e levo para a operação, um desastre, infelizmente. Porque você tem pessoas com cabeças técnicas pensando em escala. Daí não conta não fecha muito bem. O bate-papo tá uma delícia, só que só tem 20 segundos, meus caros. É só o tempo. Temos que fazer outro programa. Não falamos de fábrica, não falamos de Unibi. Tem muita coisa para falar. A conversa boa é assim, passa que a gente nem vê. Mas é o tempo de vocês se despedirem e darem aí o Instagram da empresa para a turminha que está nos assistindo para saber mais. Vai lá, Marco. Legal. Pode falar. Bom, vamos lá. Pessoal, se você é de Santos, principalmente, né? Se você é de Santos, região aí do ABC, entra lá no nosso Instagram, believe.group, né? Believe.group. Exatamente. Como o Marcos bem disse, como nós falamos aqui, temos o melhor do marketing digital para você, PME, da clínica de estética, da contabilidade, da concessionária. É isso. Nos contacte que nós levaremos o melhor do marketing digital para você, tá? É isso, a gente falou muito de negócio e é importante também falar de negócio, porque vivemos essa época de que parece que tudo é fácil e não é fácil. Então, obrigado pelo convite. Realmente é ótimo explorar esse tipo de conversa. Mas a Believe, ela nasceu, todo esse negócio ele nasceu para o cliente lá na ponta. Isso. Que não tem milhões de reais, mas merece ser bem atendido. Então, se você é um PME, se você tem um negócio, tem conta para pagar e sabe que o marketing digital não é mais só uma ferramenta, ele é necessário para o seu negócio e não está dando conta de ter um bom parceiro, fala com o nosso time. Entende um pouquinho do que a gente está entregando. É isso. Você viu só o quanto a gente aprendeu aqui nesse bate-papo? Você vai ter um ecossistema gigante por trás da operação fazendo o trabalho para você, porque o seu trabalho, se você é um cabeleireiro, é ser o melhor cabeleireiro do mundo. Se você é uma contabilidade, é ser o melhor contador do Brasil. Clínica de estética. E assim vai. E deixa o marketing digital para quem sabe do babado. Um grande beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais.
Programa no Salto. Oferecimento: Grupo Acta Motors.